Vamos lá, raquete alta, raquete alta, raquete alta. Não, o que você tá falando, cara? Ninguém mais aguenta ouvir raquete alta. E é o que os professores mais falam no beach tênis. Vou mostrar nessa aula como tá errado falar raquete alta e como pode causar dois grandes prejuízos para o seu jogo. Bora lá? Fala, queridos discípulos da família Bigode, queridos bigodeiros, bigodudas e bigodinhos do meu coração. Aqui é o Guru Bigode, também conhecido como Guru para os mais íntimos. Sou treinador capacitado pela Confederação Brasileira. Bem-vindos ao canal TBT, tudo sobre beach tênis. E hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante e que vai dar muita polêmica, vou ser cancelado para variar. Mas vou falar a verdade, o que eu acredito. É um vício que a maioria dos professores falam e que eu vejo muitos alunos daí criarem o vício errado e pegarem dois prejuízos grandes no jogo quando ficam escutando raquete alta, raquete alta, raquete alta, e daí vão dormir pensando em raquete alta. Qual que é o problema de raquete alta, galera? Muitos confundem e daí escutam tanto raquete alta, principalmente nas primeiras aulas, e daí fica de saco cheio para não escutar mais. O que os discípulos fazem? Começa a segurar a raquete lá em cima. Afinal de contas, o professor falou para segurar a raquete alta, e alto daí para ele é aqui em cima. Quais que são os dois maiores problemas de segurar a raquete alta aqui em cima? Primeiro, ó, ela fica na frente do seu olho, então ela tampa a sua visão. E qual que é o problema da raquete? Ficar cobrindo o seu campo de visão. O beach tênis é um jogo muito rápido. Quanto mais você for avançando no jogo, mais as bolas vão ir e voltar rápido para você. Então é um jogo que você precisa ter muito tempo de reação para partir rapidamente para as bolas. E no nível iniciante a galera não sente tanta diferença. Daí vai lá e cria o vício de segurar na frente do olho, não sente tanto prejuízo no começo. E quanto mais vai jogando assim e mais vai escutando raquete alta, mais vai tendo esse reforço positivo e vai criando vício. Lembrando que o vício é um hábito que a gente vai se repetindo e vai ficando automático. Nosso cérebro adora criar vícios. Para quem ainda não leu um livro chamado O Poder do Hábito, vale a pena a leitura. O que ele explica? Explica que o nosso cérebro tem um mecanismo dentro dele que adora automatizar as informações. Porque o nosso cérebro é bem espertinho, assim como o nosso corpo inteiro é maravilhoso. Para a gente economizar energia, já que a gente tem muitas atividades no dia a dia, a gente sempre tenta criar padrões e rotina para os nossos hábitos. Então parem para pensar. Quando vocês forem tomar banho, geralmente vocês não devem pensar como que eu vou tomar banho hoje. Senão, se vocês pensassem todo dia nisso, vocês iam queimar muitos neurônios. Vocês já devem ter um padrão automático, um hábito, de já saber se vocês passam shampoo, sabonete primeiro, a ordem que vocês passam o sabonete. Espero que vocês façam isso todo dia. É claro. Mas é um hábito justamente para vocês não ficarem pensando à toa e queimando neurônio. E tem várias outras atividades no nosso dia a dia que são assim. Escovar o dente, dirigir. E o que você está brisando em tudo isso, Bigode? Porque o beach tênis também é assim. Beach tênis é um dos esportes mais repetitivos que existem. São vários pontos e os golpes se repetem várias vezes. Então, desde as primeiras vezes que você for jogar, você acaba criando vício. Por isso que eu falo que o lado bom do beach tênis é que dá para jogar sem fazer aula. Não fico vendendo meu peixe à toa. Está crescendo tanto por aí porque tem muitos jogadores que não fazem aula, acabam economizando, é mais inclusivo e conseguem brincar sem nunca ter feito aula. Mas qual que é o lado ruim do beach tênis? Dá para jogar também sem fazer aula. Dificilmente conheci algum discípulo autodidata que saiu com a técnica perfeita sem nunca ter feito aula. Tem muita gente que assiste aqui os vídeos, que aprende a teoria, mas é importante sempre tentar praticar nas aulas, porque é nas aulas e nos treinos que você consegue repetir várias vezes o movimento e ir fazendo ajustes na sua técnica. No jogo a gente acaba fazendo o que está automático. Então, galera, o que acontece quando a gente automatiza aqui a raquete alta? Fica muito difícil depois de ajustar esse vício. Por isso que eu sou chato com isso. Deve ter pessoas falando, como ele está sendo fresco, com uma palavrinha. Mas é porque eu já vi muitos casos assim. Alunos que vêm de fora e que tem essa mania de segurar a raquete alta, porque ficaram ouvindo raquete alta aí a vida inteira desde o começo. Então, galera, qual que é o problema de ficar na frente dos olhos? Atrapalha a sua visão. E daí eu vejo gente que ou começa a segurar para o lado. Qual que é o problema de levar a raquete para o seu lado aqui para desobstruir a visão? Daí você também acaba perdendo tempo.
Porque se você leva, por exemplo, para o lado da esquerda, se a bola vier na sua direita, se demora mais tempo para chegar nela. E também se você leva para o lado da sua direita, ao contrário, se ela vem na sua esquerda, demora mais para chegar nela. Lembre que a posição inicial é sempre com a raquete aqui no meio. E tem gente que nem leva para o lado, acaba deixando na frente do olho mesmo, e daí fica com a visão obstruída. E daí, quanto mais rápido fica o jogo e mais avançado, mais tempo ela demora para reagir e partir para as bolas, porque ela não está com a visão clara aqui, com o campo de visão totalmente limpo. Esse é o primeiro grande problema de ficar com a raquete alta, atrapalhando a visão. Qual que é o segundo grande problema de ficar segurando a raquete alta? Acaba gerando mais lesões. Então vocês vão ver que muitos iniciantes costumam ter bastante epicondilite, que vem do tênis elbow, né, cotovelo de tenista, do inglês. Por quê? Não estavam acostumados a praticar esporte com raquete e começam a viciar no beach tênis, que realmente é um esporte apaixonante, e começa a repetir muitas vezes os mesmos movimentos, e daí começa a sobrecarregar aqui toda a região do braço. E muita gente daí prefere também só jogar beach tênis e também esquece da academia, da fisioterapia, do fortalecimento preventivo. E daí qual que é o problema de ficar segurando a raquete alta? Acaba forçando ainda mais o braço no jogo inteiro, porque a gente está sempre aqui na posição inicial. Então se é uma posição alta, você acaba tendo que fazer mais força para contrair aqui em cima, e acaba sobrecarregando muito os dois braços. Isso juntando com aquele jogador broche também, o jogador mono-hand, que só usa uma mão para segurar, acaba sobrecarregando ainda mais um braço só. Mas mesmo quem já assistiu outros vídeos do Bigode e aprendeu o Viagra do beach tênis, aqui a importância da mão de apoio, mesmo a pessoa que segura com as duas mãos e distribui o peso dos dois lados, ela está fazendo mesmo assim ainda mais força para manter a raquete muito alta. E não tem necessidade. Então o que eu costumo falar para os meus alunos, galera? Eu não falo raquete alta. Eu, como um bom guru, eu ressignifiquei o conceito e transformei alta em pé. A partir do momento que a gente começa a falar raquete em pé, fica mais fácil do aluno entender e de não ter esse mal entendido aqui de ficar segurando a raquete alta. O que é a raquete em pé, então? É a raquete sempre apontada para o céu. Ela não pode estar deitada aqui, ou como eu já chamei em outros vídeos, você não pode ser um jogador broche. Lembrando que eu faço essas piadas, não é nada pessoal para pôr ninguém para baixo, é mais que a galera lembra mais fácil do conhecimento com as brincadeiras. Então ela tem que estar sempre ereta aqui. Por isso, ó, por que é importante ela estar em pé? Justamente para você economizar tempo no jogo e conseguir bater mais bolas com a raquete em pé aqui. Por quê? Quando ela começa a brochar, ficar deitada, você tende a perder tempo e acaba batendo mais bolas de bandeja. Você até vai acertar elas, mas vai ficar levantando mais bola para os adversários, e quanto mais avançado for o jogo, mais eles vão ficar te engolindo e te atacando nas flutuações. Daí você vai reduzir sua chance de ganhar os pontos. Agora, a partir do momento que você está sempre esperando com a raquete em pé, ó, mesmo essas bolas meia altura, você consegue entrar mais nelas com a raquete em pé, e daí você flutua menos as bolas e consegue atacar melhor o seu adversário. Quando você entra de bandeja também, você fica mais previsível. Você só tem duas opções que você pode fazer. Você só pode dar uma curtinha ou um lob. Então o adversário já vira na posição dinâmica e já fica mais fácil para ele já antecipar seu movimento. Com a raquete em pé, você se torna mais imprevisível, você tem um leque maior. Porque além de conseguir dar curtinha e lob com a raquete em pé, você também consegue acelerar a bola. Então o adversário fica mais perdido. Ele não sabe se ficar na estática ou na dinâmica. Você pode fazer qualquer uma dessas coisas com ele. Então, galera, a raquete em pé vai te ajudar a dominar melhor os pontos, a ter um jogo mais agressivo e mais imprevisível. E daí a galera fala, mas ela não precisa estar alta, Bigode. Sim, precisa. Mas a partir do momento que você fala raquete em pé, ó, dificilmente o aluno vai conseguir segurar a raquete em pé aqui embaixo. Ele vai ter que ficar se agachando para segurar aqui embaixo. Então todo mundo que eu conheço que segura a raquete em pé, já segura numa altura suficiente para conseguir executar os golpes. Lembrando que a maioria dos golpes de voleios dinâmicos no beach tênis, eles vêm aqui nessa nossa região do ombro. Então sempre que ela está em pé aqui, ó, ela já está numa altura boa para praticar os golpes. E qual que é a vantagem dela não ficar tão alta, dela só ficar em pé aqui? Vai desobstruir todo o seu campo de visão. Reparem como eu estou enxergando tudo aqui em cima. Pode parecer que não faz tanta diferença, mas quanto mais avançado ficar o jogo, mais importante é você ter esse tempo de reação rápido e ter toda a sua visão clara na sua frente para melhorar o seu reflexo, tudo isso. E qual que é a segunda vantagem? Vai ficar bem mais confortável para você conseguir manter a raquete aqui em pé na posição inicial. Quando a gente fica forçando muito alto aqui, o braço começa a cansar e sem vocês perceberem começa a brochar mais ainda. Aqui embaixo, mais confortável, ó, ela tende a ficar mais em pé e mais natural para você jogar o jogo todo.
Lembrando sempre de segurar com as duas mãos na raquete, como a gente já conversou em outro vídeo. Então galera, espero que essa dica tenha ajudado vocês nessa aula e tomem muito cuidado sempre que vocês ouvirem por aí raquete alta. E evitem sempre de deixar a raquete na frente do seu olho. Qual que é a altura limite, na minha opinião? Ó? No máximo, ó, na linha do nariz aqui, sendo que ela pode estar até um pouquinho mais baixa para estar mais relaxada. Mas o importante é ela estar sempre em pé. Vamos lembrar sempre de um grande professor que vem de outro esporte, também conhecido como professor Luxemburgo ou Luxemburgo. Ele vem um grande ensinamento do futebol, tá ajudando até a afundar o Coringão aí. Ele falava: jogador meu tem que estar com a raquete apontada pro céu. Então galera, a raquete ó, tem que estar sempre apontada pro céu. Não vou mostrar a frase original dele, senão eu vou ser mais cancelado ainda aqui. Mas para quem tiver curiosidade, pesquisa aí a preleção dele do Vasco. Ele falava uma outra palavra com P que tem que estar apontada pro céu. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Aí. Então galera, ela não pode estar deitada, ó, tem que estar sempre apontada para o céu. Mas ela não precisa estar alta aqui, atrapalhando a visão e dando mais machucado. Então vamos sempre deixar ela em pé aqui, mas pode ficar mais baixo e confortável. Queridos discípulos, espero que tenham gostado dessa aula, mas infelizmente não basta só saber a teoria. Não conheço ninguém que melhora só vendo o vídeo no sofá de casa. É importante também colocar em prática o conhecimento. Então tem um recado muito importante aí pra você. Não mora perto de São Paulo da bigoderia? Não tem problema, a bigoderia vai até você. Estamos fazendo clínicas cada vez mais legais do bigode aí ao redor de todo o Brasil. Os discípulos estão gostando bastante. Em que a gente faz exercícios com análise biomecânica e também de movimentação, treinando cobertura, posicionamento, aspectos táticos e psicológicos do jogo. Quer também uma análise detalhada do seu jogo? Também criei o VAR do bigode, igual no futebol, em que você me manda um vídeo seu jogando de até 20 minutos e eu analiso minuciosamente, ponto a ponto, o que você fez bem, o que dava para melhorar na técnica dos seus movimentos e também nas escolhas táticas, na sua movimentação, no seu posicionamento no jogo. E para quem quer ser professor ou para quem já é professor e quer se desenvolver ainda mais na carreira, também ofereço um curso de mentoria em que eu sou o seu mentor e a gente faz encontros online, com isso você não precisa ficar se locomovendo e acaba sendo mais personalizado do que os cursos de capacitação presenciais, que é um programa recorrente que a gente faz encontros periódicos, semanalmente, e vamos conversando sobre assuntos que você está tendo dificuldade ou assuntos que eu vou levando para a sua formação também, para te ensinar coisas importantes do ofício de professor. E por fim também, quer organizar um torneio aí na sua academia? As academias estão gostando bastante de me chamar também para divulgar o torneio, já que meu canal está crescendo bastante, graças a Deus e aos discípulos aí. É o canal com maior crescimento aí do Instagram. Então ajuda a dar mais visibilidade para o seu evento, ou também para a sua marca de beach tênis ou relacionada que queira divulgar comigo. Vocês vão ver que eu faço propagandas bem criativas aí, para quem não reparou eu tento sempre juntar didática e humor. Os discípulos têm gostado, graças a Deus. Então eu vou deixar as informações de contato para qualquer um desses serviços aí, marqueteiros, que vocês quiserem contratar o Guru Bigode. Seja aula presencial, seja clínica, seja o VAR do bigode, seja mentoria para os professores ou para divulgar sua empresa, seu torneio, tá bom? Vai ser um prazer aí fazer uma parceria boa para todas as partes. E ainda não é inscrito no YouTube, não deixe de se inscrever para o YouTube ver que a gente está produzindo bons conteúdos e o algoritmo deles espalhar cada vez mais para mais irmãos e irmãs. Lembrem que o YouTube hoje em dia é como a gente prega a palavra do Guru Bigode. Também deixem o seu like aqui, seu joinha e escrevam um comentário se gostou. Podem dar os seus feedbacks, eu tento ler todos com calma, dúvidas, sugestões são sempre bem-vindas. E também não deixem de compartilhar com aquele contatinho aí, com outro discípula que acha que vai melhorar o jogo dele. É isso então, galera. Obrigado pela paciência de vocês. Nos vemos na próxima aula.